Essa imagem que eu não permite esse direito de imagem. Tá bom, tá. Cadê o laudo, Auto Japa? Do que vocês têm medo, Auto Japa? A Honda do Consumidor está em Belo Horizonte, bairro Estoril. Nós vamos a Raja Gabalha, cidade de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. A Honda do Consumidor está indo a uma autorizada Honda. Honda eles com H, o nosso Honda com R. Não acredito que a empresa não vá ter um comportamento adequado, não é possível. Nós estamos tratando de uma multinacional, uma empresa que no mínimo nos seus protocolos ela tem que saber como tratar um consumidor, como tratar uma equipe de reportagem e como ter apreço à lei. Então eu espero que o atendimento lá seja um atendimento o melhor possível, adequado e que a gente consiga resolver esse problema aqui hoje. Porque, com o perdão de todas as ironias, pessoal, o Anderson e o Vinícius, eles são proprietários de um Honda HR-V. Isso, 2019. 2019. Nós estamos diante deles que têm um cuidado de todas as manutenções serem feitas na autorizada. E aí, então, em novembro, voltando de João Monlevade, o carro dá um problema no meio da estrada. E aí, o que eles poderiam fazer? Vamos parar aqui numa oficina aqui qualquer. Não, vamos mandar o nosso carro aonde? A uma autorizada da Honda. Honda, essa reportagem é muito interessante que você assista, tá? E aí, trouxeram o carro para a autorizada na primeira vez. Sim. E aí, o que aconteceu? Nos fizeram um orçamento que era necessário trocar os bicos injetores, velas, filtro de ar, filtro de combustível, porque o defeito do carro era um combustível de baixa qualidade. Certo. Foi feita toda essa manutenção, dado garantia por eles de 12 meses pelos bicos injetores. Passado 3 dias da entrega do carro, uma quilometragem aí que eles falaram que testaram em 40 km rodados, e um total que nós rodamos de 110 mais ou menos, o carro veio a quebrar a biela, veio a quebrar o motor. E aí, pelos estudos que eu fiz pela internet, só quebra o motor por 2 motivos. Água ou combustível. O que foi a culpa, ao meu ver como leigo, combustível, porque o bico não funcionou da forma correta. E está aí no prejuízo de 27 mil, que eles não assumem de forma alguma. E aí, o que eles fizeram? Procuraram um especialista, né? Sim. Um perito, um engenheiro mecânico. Por quê? Porque a Auto Japa, a princípio, de acordo com o artigo 14, ela é responsável pela reparação desse dano causado aos consumidores. Porque o carro sai daqui com uma manutenção, porque vocês usaram combustível adulterado. Combustível adulterado não, combustível de baixa qualidade. E aí deu esse primeiro problema. Então tá bom. Trouxeram, pagaram. Eles mexeram. E aí, 3 dias depois, aí o problema é maior ainda. Agora é um problema no motor do veículo. E aí, o que a Honda está fazendo através da Auto Japa, né? A Auto Japa, vou dar bem o nome aos bois. A Auto Japa representa a Honda. A Honda, olha com quem você está andando aí. A Auto Japa fala assim, não, isso aqui é responsabilidade sua. Nesse dia que era 25.849, agora já é 27 e 640. 27.640 reais. E vai sair, aí você pensa assim, não, nossa, que manutenção, cara, vai sair do bolso da Honda. Não, vai sair do bolso do Vinícius e do Anderson. E todas as vezes que eu tive aqui, que vão ter a oportunidade de gravar lá dentro agora, eles me recebem com muita educação, mas não responde. Eles dão volta, vira, por causa disso ou daquilo. E aí não resolve. A resposta assim, a raiz do problema é essa, não teve. O engenheiro que veio comigo não teve a mesma informação. Isso, e aí você fala assim, ele está falando, não responde. Não respondem ao quê? Os consumidores aqui são informados em relação aos seus direitos como consumidores. Vocês lembram que o artigo 14 dispõe que a responsabilidade é deles objetivamente? Não bem, mas o parágrafo 3º fala que se for culpa exclusiva do consumidor, a responsabilidade não é deles. Verdade. Só que o texto diz que o fornecedor deve provar que a culpa é dos consumidores. Então, quando eles receberam esse orçamento aqui, eles falam, não, mas então eu que terei que pagar, você que tem que pagar porque a responsabilidade é sua. Então tá bom, então me prova aí, me dê o laudo, provando que a responsabilidade é minha.
É a coisa interna. Eu tenho fotos, eu tenho relatórios, mas cadê o relatório? Cadê? Não. Aí trouxeram um engenheiro, um perito. Aí o engenheiro veio aqui conversar, o engenheiro falou assim, não, esse negócio aí tá muito suspeito. Cadê o laudo? Não entrega. Não entrega. Então eu cresci, Anderson e Vinícius, eu cresci vendo uma revista que ela chamava Onde está o Wally? Vocês conhecem? Isso, Where's Wally? Onde está o Wally? Hoje essa reportagem é Onde está o laudo? Né? Vamos à Honda. Eu tô falando assim, gente, por quê? Porque na verdade nós estamos pedindo laudo porque eles estão falando que não é responsabilidade deles. Mas a real é onde está a garantia? Por quê? Porque até que eles provem que não é responsabilidade deles, eles têm que ser corretos e dar aos consumidores a garantia. Tá certo? Acompanhe então mais uma reportagem para a Honda do Consumidor. Estamos chegando a Auto Japan Honda, na Raja Gabalha. Deixa eu ver quem pode conversar conosco. Vamos lá, Anderson. Bom dia, tudo bem? Como é o nome da senhora? Tatiele. Tatiele, eu sou o Ben Mendes da Honda do Consumidor. Aqui está o Anderson, consumidor de vocês. Tem um problema de prestação de serviço? Quem pode conversar conosco? Quem me atende é a Carla, a gerente é a Rafaela e o gerente da mecânica Peterson. Ah, você quer falar então em pós-venda, né? Sim. Isso. Com a Carla um veículo que está com problema e a garantia tem sido negada. Tá bem, só um momento que eu vou verificar para vocês. Tá, obrigado. Que aqui é da recepção de novos veículos. Tudo bem? Tá, então é onde ela Eu caminho para lá, não tem problema não. Não, mas eu que vou lá falar com ela. Tá, tudo Estou à bem. sua disposição. Então vamos esperar aqui, obrigado. O Anderson e o Vinícius já conhecem bem o procedimento porque tem vindo aqui reiteradas vezes. Muitas vezes, já são tudo até. É. E pode comentar? Pode, fica à vontade. Na terça que eu vim com o engenheiro, ele chamou o gerente Leonardo Dias. Sim. Sentou, parou lá do lado da gente, não falou nada, só o que é conveniente a eles. Porque aí, você trouxe um especialista, E né? mesmo assim ele conseguiu ainda não responder. Na hora que o especialista falou assim, qual que é a raiz do problema? Então vamos lá, qual que é o problema? O que causou? Não, porque isso é um laudo interno, isso é uma foto interna, isso é um procedimento interno. Entendi. E nós só emitimos a ordem de serviço. Para que o fornecedor não exerça garantia, ele tem que provar a culpa exclusiva do consumidor. O texto legal não diz que ele tem que alegar a culpa exclusiva, ele diz que ele tem que provar, e a prova é mediante documentos. Não basta falar assim, olha, não vamos exercer a garantia que isso aqui foi culpa sua. Cadê o laudo? Ah, mas os laudos produzidos pela Honda, pela Auto Japan, são para procedimentos internos da Honda. Então não exerceram a prova de que a culpa é do consumidor. Né? E aí tem o dever da garantia. Vamos aguardar qual dos gerentes que virá nos atender. Lembrando, pessoal, que a gente está aqui respaldado, inclusive, em um depoimento de um especialista, de um perito, engenheiro mecânico, que o Anderson e o Vinícius contrataram para que dessem ali o seu parecer sobre o problema. A gente não está aqui tirando ideias de nenhum lugar. Nós viemos conversar com a Auto Japan porque uma concessionária, um prestador de serviços da envergadura da Honda, uma multinacional, tem que ter um mínimo de responsabilidade com os protocolos e um mínimo de compromisso com o texto legal. Então vamos aguardar. O Leonardo é aquele lá, ó, quem vem. Que tá vindo? Não deu opinião nenhuma. Ele é gerente? Ele substituiu a opinião da Rafaela na terça-feira. E a Rafaela é gerente geral? É gerente, Tá. porque ela não estava aí. Entendi. Vamos ver se ele... Inclusive ele ficou de me dar um retorno, que ia me ligar e até agora nada, né? Só que ele liga dali agora, né? Ela tá de férias, não me comunicaram. Aí o responsável por ela aqui vai vir aqui falar com você. Quem é? É o Leonardo. Leonardo. Ele tá na linha com o cliente. Tá, eu aguardo. Eu vou aguardar ele terminar com o cliente, ele vai vir aqui. Tudo bem. E a Carla também tá aí já, consultora, tá? Tá. Ela tá almoçando. Ok, a gente espera então. Obrigado. Aí vocês vão me mostrar meu filhinho aqui, meu rostinho? Sim. Mas pode ficar tranquila que o comportamento que você está tendo não vai ter nenhum problema. Eu entendo, isso por isso.
Tá bom. E bem, Mendes, a Rafaela tá de férias, que é a explicação da moça, porém que ela recebeu o meu e-mail que eu mandei ontem e me respondeu pelo WhatsApp. Ontem? Ontem. Entendi. A Carla falou que ela ia voltar de férias aquele dia? No sábado, na segunda-feira, a atendente falou comigo que ela estaria a partir de segunda-feira dessa semana já de volta, que ela estava uma semana E a fora. resposta que te deu ontem era para solucionar o seu problema? Não. Só ia entrar em contato. Nós veríamos aqui no sábado passado, aí com o perito técnico. Aí igual eu falei com o Anderson, não adianta nada ir lá se o Peterson e a Rafaela não estiverem lá. Certo. E aí, isso a Carla falou que ela não estaria aqui no sábado, mas que a partir da segunda-feira dessa semana, ela já teria voltado de férias. E hoje é sexta, né? Sexta-feira. Será que ela já pegou férias de novo? Espero que não, né? Essa empresa é boa. Eu esqueci, foi a data que eu tive aqui a tarde toda. Já ficou esperando uma tarde inteira aqui? Inteira para poder falar com a tal da Rafaela. Tá desde 28 de novembro. Espero que a gente não precise ficar a tarde toda hoje aqui. Fala não, duvida não. Apesar que a competência que traz vocês aqui, eu acho que eles aceleram o processo em tempo recorde. Tomara, eu espero. Eu espero que resolva esse problema, né? A senhora disse que 3 pessoas viriam, é isso? Me atender. A senhora sabe se os 3 estão em ligação? A Carla tá aqui. A Carla tá aí, acho que ela tinha pra almoçar. Aham. A Rafaela, tô na dúvida, porque eu não fico como falar. Sim. Não sei se ela tá almoçando. Onde é o departamento? Ali, na parte de baixo. Nessa parte? Vamos lá. Vamos lá, melhor. Obrigado. Direitinho, onde é? Você me orienta aqui onde? Te oriento, sim, claro. A recepção que eles têm é essa aqui, a Carla acho que fica na terceira baia ali, mais ou menos. Mas ela não se encontra lá. Vamos esperar aqui mesmo, que daqui ela consegue ver. Ah, tá. Ah, tá ok. Obrigado. Já conheço já. E aí, Leonardo, tudo bom? Prazer, Leonardo. Prazer. Não, satisfação de novo, né? Te vendo mais uma vez. Eu conheço os Mais uma vez eu aqui. senhora. O senhor está ciente do problema deles? Sim, estamos. Qual é o problema deles? Problema na parte do motor do veículo. E aí, por que a Honda, a Autojapa, não quer exercer a garantia do motor deles? Vamos conversar ali da oficina melhor? Bom, onde você achar confortável. Onde você achar confortável. Por aqui? Pegar só meu telefone. Pois não, tá. Acho que o carro tá parado até próximo aqui, ele vai conduzir melhor aí. Da forma que for confortável para você, Leonardo. Tudo bem? Como vai? O senhor é o Peterson? Olha eu aqui outra vez, Peterson. Como é que você tá? Tudo bem, bom dia. E aí, Carla? Tá joia? Vamos lá. Peterson, sou bem Mendes da Honda do Consumidor. Você conhece? Claro. Ah, que ótimo. Então a gente veio aqui hoje. Acompanho o canal. Muito obrigado, Peterson. A gente veio aqui hoje, está ciente do caso deles então. Estou. O que está acontecendo que a Honda não está exercendo a garantia a Autojapa? No carro deu entrada na concessionária, na verdade, com uma solicitação de serviço e um orçamento autorizado. Sim. Posterior a toda a intervenção, aconteceu uma segunda situação né, no motor do veículo, onde nesse caso nós envolvemos diretamente a montadora. Certo. Então, diante desse passo a passo, né, por se tratar de uma situação atípica e pós-intervenções com avaliações técnicas, peças genuínas, conforme o protocolo de dentro da própria montadora e nós que somos concessão, a montadora ela passou a orientação para seguirmos aí com todos os procedimentos e onde ela deu um aval que a situação que ocorreu dentro do carro, junto ao motor do carro, ela tinha relação com o primeiro problema. Certo. Né? E a partir daí, né, fizemos toda uma avaliação, tudo que foi feito foi com o aparato da própria montadora. Perfeito. Né? A concessionária ela não gerou nenhum tipo de diagnóstico né, e nem seguiu com o orçamento para o cliente sem embasamento de todo um diagnóstico né, baseado no serviço inicial. Né? Por esse motivo eu entendo assim, até porque nesse momento nós temos que ser a voz do cliente também. Ok. Né? Então, com todo respeito, com todo aí o protocolo padrão de atendimento concessionário, né? Junto à montadora, isso foi feito. Né? A concessionária também pontuou e colocou aí quais eram as nossas dúvidas, né? Baseado nos procedimentos realizados.
Então fizemos todo esse processo, todo esse procedimento, né, de forma transparente, junto tanto à própria Honda quanto ao próprio cliente. Recebi o cliente várias vezes aqui, inclusive com outras pessoas da sua confiança. O perito que ele trouxe. O último foi um perito, mas teve outras pessoas também. Teve mais uma pessoa. Isso, e não teve nenhuma resistência da parte da concessionária e da nossa parte, que é da parte do operacional, para estar complementando todas as informações, visando também deixar muito claro o que foi feito para o cliente. O principal aqui é ele. Mesmo porque ele ressaltava o tempo inteiro que não é a área dele. Então, mais do que direito e dever da própria concessionária, né, e eu aqui que represento a AutoJap e a montadora, é de esclarecer e deixar tudo o mais claro possível. Perfeito. Afinal de contas, ele pagou por isso, autorizou o serviço, então isso tudo foi feito. E a razão de você estar aqui, Ben Mendes, é que não ficou claro para mim. Entendi. Não foi aceito. Sim. E a razão do primeiro problema é que tem um diagnóstico, que tem uma foto, que tem um sistema interno, e eu não conheço. Cadê isso? Isso. E exatamente, Peterson, senhor Peterson, o questionamento que eu ia fazer ao senhor é o seguinte. Entendi o que o senhor me explicou. Eu posso traduzir como os consumidores não teriam direito à garantia? É isso? Baseado no que foi identificado, né, o ocorrido. Desde o primeiro momento que nós recebemos o carro com serviço autorizado, né, a partir de uma tratativa junto à montadora, junto a uma avaliação técnica, né, de acordo com os protocolos internos entre concessionário e montadora, no diagnóstico final eles entenderam que não seria uma garantia. Por quê? Devido às situações internas do motor. Entendi. Então vamos lá. Só para complementar, que eu imagino que você deve me fazer mais algumas perguntas, o porquê de não ser. Aí nesse caso, como é padrão de qualquer concessionária e montadora, temos algumas tratativas internas. Mas eu gostaria que você colocasse para mim. Aí nesse segundo passo, eu teria que realmente buscar uma orientação, não quer dizer que tem uma resistência e está te passando isso. Entendi. Para ele, né? Para ele como empresa. Porque quantas vezes eu já vi aqui, e quantos e-mails sem resposta, nem sua que entrou por último e nem outra. Não tem resposta de ninguém. Então assim, a tratativa para você que chegou aqui agora. Para mim não. Vamos ver. Então aí, só para a gente seguir, não pode ficar pode seguir do jeito que você quiser. Eu não sou favorável, não. A resistência não estaria nem aqui. Não, entendi. Vamos ver. Então, igual eu estava explicando, eu posso verificar essa possibilidade, lembrando que são tratativas internas entre concessionário e montador. Eu não estou dizendo que eu posso, eu estou dizendo que eu vou verificar o que pode ser feito, porém, o que eu deixei claro para o senhor Anderson e o perito, que acompanhou aí nessa última tratativa, que esse orçamento só foi gerado porque nós temos embasamento em tratativas junto à montadora, junto a procedimentos. Isso foi feito. Né? O objetivo aqui sempre foi resolver, né? Inclusive tivemos aí outras situações tratativas também sobre possível avaliação do veículo, um valor melhor, condições melhores de pagamento. A questão aqui não é... Sim, eu tenho certeza, senhor Peterson, que a gente vai encontrar a melhor solução para esse caso hoje, atendendo a expectativa dos clientes. Porque é o seguinte, vamos para uma linha de raciocínio aqui cronológico, tá? O veículo, ele deu entrada aqui pela primeira vez, deixa eu organizar aqui, eles organizaram, me entregaram organizado, mas eu, desorganizado como sempre, avacalhei aqui. Como é que tá? Essa é a nota fiscal do serviço que foi feito no primeiro momento. Isso. E cadê Na data que ele entrou aqui, foi esse primeiro diagnóstico. Foi no dia 23 do 11 de 2000. Não, isso aqui é a data do coisa. Da venda... Você tinha deixado tudo organizadinho, né? É esse aqui, né? Qual que é a data da entrada aqui, que vocês têm costume? Isso é 22, né? 22 do 11. 22 do 11. Foi feito o primeiro diagnóstico, em seguida aqui a nota fiscal do serviço feito. Certo. Então, essa foi a primeira procura deles, né? Só um adendo, por gentileza. Eles estão falando que o problema do motor do cálcio hidráulico iniciou já antes de resolver isso aqui. Correto? Segundo vocês. Como é que esse veículo andou 3 dias, 150 quilômetros com cálcio hidráulico? Segundo, depois vocês trocaram a primeira vez o bico injetor, que o combustível estragou o primeiro bico injetor. Paguei, tá aqui. Por que vocês não esgotaram mais de meio tanque desse combustível ruim que estragou o primeiro bico injetor? Que teria e deixou rodar esse mesmo combustível ruim
mais de meio tanque desse combustível no segundo bico, que foi o que estragou o segundo bico, que aí que foi o que estragou consequentemente. Roberto, não te interromper mais, bem menos. Sobre a pós-troca do injetor, ter acontecido esse problema de travamento e estragado o motor. Tá, então Eu prometo não te interromper mais. Ele fala que a questão do travamento do segundo bico, que foi primeiro no quarto, depois no primeiro, foi uma questão de combustíveis que foram usados anteriormente no veículo. Certo. Se foi usado combustíveis de má qualidade anterior no veículo e que continuava o mesmo combustível do último abastecimento, como é que ele pode prejudicar um bico que acabou de ser trocado? Eu paguei, que tá aqui novo, eu fiz dentro da autorizada. Certo. E essas perguntas sempre foram feitas. Tem garantia de um ano, isso aqui tem garantia do carro. Tá. Pois não. Deixa eu só apontar um detalhe. Sim. Porque assim, vou repetir aqui de novo. Além do meu tempo de experiência... Você pode falar um pouco mais alto para eu ouvir, Peterson? Acompanhar também o seu trabalho. Certo. Eu entendo aí que isso aí são ponderações que vai fazer toda a diferença. Então, assim, eu estou daqui. Essa história eu já conheço de ré. O importante é deixar claro qual que é o contexto geral, a satisfação do cliente. Sim. E tento que isso ainda ficou claro. É o que eu estou tentando entender, Mas senhor Peterson. essa segunda parte aí, da forma que está sendo colocado, isso aí é mais uma tratativa técnica. Tá, né? tudo bem. É isso que eu ia perguntar. Mas deixa eu estabelecer a minha linha de raciocínio aqui para a gente conseguir tentar chegar na melhor solução. Então, a experiência dos consumidores com esta concessionária veio nessa primeira troca aqui, certo? Que foram trocados os bicos injetores, todo esse produto que está aqui nessa nota fiscal. Exatamente. E aí, em seguida, quantos dias depois? 3 dias depois, rodando, o veículo para, eles novamente, porque eles têm tido o cuidado de sempre levar o veículo autorizado, certo? Eles trazem o veículo novamente e a concessionária então informa, agora vocês têm esse problema no motor do veículo, certo? Que eu não vou... Era só o cárter. Primeiramente era o que a cárter. gente tinha batido. Quando você chegou aqui para olhar, não atrapalhou o pediastro, não atrapalhou coisa. Certo. Então ele já estava agindo. Então aí senhor Peterson, a minha dúvida e a minha pergunta é a seguinte. 3 dias depois do produto ter passado aqui pela concessionária para uma manutenção, ele dá um problema sequente, a gente vai entender pelo artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor que está no prazo de garantia, responsabilidade da concessionária, certo? Claro. E aí, segura aqui para mim, por favor. E aí, não, mas eu acho que não é. Deixa eu terminar aqui, tá? É isso. E aí o artigo 14, que vai em consonância com o 26, ele vai dispor, senhor Peterson, o seguinte: artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes. Mas eu estou falando, pede para ela só um minutinho, fala que eu estou falando. Sobre... Só um minutinho, Fabinho, continua. Não é educado, eu não te interrompi. Só um minutinho. Tá, pois não, vou mostrar um pouco mais de educação. Vamos lá. O senhor Peterson recebeu uma ligação aqui. A gerente deles aí. Agora apareceu. Atrapalhando as férias dela, tadinho. Pois é. De novo. Tá bom. Entendi. Perfeito. Senhor bem antes. Tudo bem, posso continuar? Então, o senhor bem, assim, só para me finalizar aqui, o senhor... Posso continuar? Claro, só para me finalizar sobre a questão que o senhor estava passando aí também. Sim. Essa outra parte aí, igual o senhor está me questionando, pontuando sobre peso, responsabilidade, eu entendo isso. Aí essa parte eu ia deixar para a nossa gestora resolver. Tudo bem, não, mas ela pode, eu posso conversar com ela, mas da mesma forma como o senhor falou para mim detalhes técnicos de mecânica, sendo eu uma pessoa que é leigo em mecânica e eu ouvi o senhor atentamente, cordialmente, eu vou passar agora detalhes técnicos jurídicos e eu peço que o senhor cordialmente só me ouça. Não precisa, o senhor não precisa debater, tá? Só me ouvir mesmo. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco. Então, nesse primeiro momento aqui, a AutoJapa tem uma responsabilidade objetiva de reparar o dano, não pode cobrar 25 mil dos consumidores ou mais. 27.640. 27.640, aumentou. Parágrafo 3º, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado
quando provar, senhor Peterson e senhor Leonardo, não é quando alegar, certo? É esse o ponto, o que nos traz aqui. É quando provar, inciso segundo, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Então, para que eles não tenham a garantia assegurada e eles tenham que desembolsar esse valor de 27 mil, a Auto Japan, ela teria que provar. Aí eu prometo para o senhor, já que o senhor recebeu uma orientação aí de não prosseguir na conversa, o senhor me responde se o senhor quiser. É uma pergunta só que eu farei. Esta prova deve vir mediante um laudo técnico, não é uma alegação. Onde está esse laudo? Aí, igual eu falei com você, como a gente já saímos aí, né, da minha parte de explicação técnica, aí eu prefiro passar para a nossa gestora para ela seguir. Ela está chegando? Cadê ela? Chama ela lá. Não, Não está. E aí, como é que vai ser? Eu vou falar por telefone? Não, só que... Não, é ela que ligou pro senhor agora? Telefone, ela que ligou agora. Eu posso falar com ela? Vocês têm o telefone dela? Você tem o telefone dela? Liga pra ela aí que a gente já resolve. Podemos agendar com ela. Agendar também. Não, Mas é por celeridade mesmo. Agora por que não pode falar com a gente? É só por questão de celeridade, porque essa matéria vai ao ar e eu gosto, quando eu gosto de publicar uma matéria, eu gosto de publicá-la no mais amplo possível, certo? Então aí já vai com a resposta plena da senhora Ela Rafaela. ligou aí agora, se ela ligar, porque Isso ela pode conversar. Me presta o telefone. Pois não. Só porque da minha Sim. parte aí, o que eu tinha condições Claro. de passar para o senhor, Aham. eu passei. Sim. Liga do seu telefone, porque não pode. Perfeito. Isso, se tiver inclusive alguém do jurídico queira descer também, a gente aguarda, tá? Vou aguardar aqui então. A Rafaela está aqui. Não, Obrigado. mas deixa esse presente aqui. Eles quem quer disseram que vão presente chamar, Colocar no Viva Voz, já tá. vão se seja, o orientar no jurídico. jurídico, vão ficar aqui. dela? Não combina com uma empresa desse porte uma tentativa de se desvencilhar da De responsabilidade. evasão, foi né? só ela ligar que aí eles... Não é legal, pararam né? de Vamos ver se a Rafaela conversa aqui conversando, comigo. Tá na linha, espera, né? Espera. Tá à espera? E aí- Ela tá falando com alguém. Tá falando com alguém. Tá, então vou esperar aqui e ligar de novo. É só apertar aqui. Qual que é? Me fala aí. É o 9, 8. Quer que vira? Tá dando não igual. 9, 8, 5. Tá em espera. Tá em espera, né? Deve estar em Eles vão outra. falar pra ela não atender. Eu espero que não, espero que não. Vamos esperar, que a gente tem tempo, né? A gente aguarda aqui. Vamos ver qual que vai ser a orientação. E se E descer viu- alguém, eu sempre falo assim, se comunica um jurídico. Eu gosto. Por quê? Porque aí desce um advogado aqui e o advogado, no mínimo, ele tem que conhecer o artigo 14, inciso 3º, né, e saber que a Auto Japan, até o presente momento, tem uma responsabilidade objetiva por reparar os danos a esses consumidores. E a única coisa que retiraria esta obrigação da Auto Japan seria a prova da culpa exclusiva dos consumidores. Eu gosto de deixar claro nas reportagens, gente, assim, os consumidores, eles estão aqui pedindo o quê? Audiência da Ronda do Consumidor. O que o Anderson e o Vinícius querem? Eles querem, então, o laudo provando a eles que foi culpa deles. E é isso que a lei determina. Por quê? Porque se não tiver esse laudo provando que a culpa é deles, a responsabilidade é sim do fornecedor. O carro passou por manutenção aqui, houve a troca dos 4 bicos de injeção aqui. 3 dias depois, o motor dá um BO, um PT, né? E então eles estão no direito deles, né? A garantia é aqui, eles não podem ser obrigados a desembolsar 27 mil reais para pagar por um serviço, sendo que está, pelo menos em tese, na garantia. Ah não, a Auto Japan dizendo, não está na garantia não, isso é culpa exclusiva sua. Tá bom, tudo bem, humildemente eu aceito, desde que você me apresente um laudo. Cadê o laudo? Cadê o E uma coisa, Peterson, que eu falo
é o seguinte, eles não apresentam, é uma HR-V 2019, Certo. com 40 mil quilômetros rodados, ou seja, é um carro praticamente zero, porque a gente usa simplesmente de poucos quilômetros semanalmente, e eles não apresentam. Na hora que vem, ele enrola, da mesma forma que ele falou com você, ele usa de termos técnicos, de uma fineza e de uma educação. Mas e aí, qual que é o problema? Cadê o laudo? Cadê o laudo? Aí não tá É aí. muito frustrante porque a gente compra um carro desse nível, desse valor, Sim. trabalha horrores para pagar, Sim. para fazer as assistências, né? As Todas manutenções. aqui, bonitinho, para não perder garantia. Sim. E aí na hora que você precisa, cadê Você o não tem respaldo? respaldo. Inclusive, isso que você afirmou é interessante. Vocês fazem sempre as manutenções? Todas aqui, É obrigatório é obrigatório para não poder manter perder a garantia do carro. E aí Vamos na hora que mostrar. precisa da garantia do carro, É cadê? negado? Cadê? Vamos mostrar aqui, gente. Olha só. Tudo que a gente fala, a gente prova, tá? Olha aqui, as manutenções. É no final. Então vai aqui, segura aqui, tem tanto de papel na Esse minha aqui é o mão. manual Então, do segura aqui, HRV. segura aqui. Segura aqui que eu acho com Todas as facilidade. manutenções sempre feitas em Aqui, Concessionária não, Honda. concessionária autorizada. É no final. É aqui, ó. Tá aqui. Aí, ó. E, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Quer que mostre pra ele lá? Pode. Todas as manutenções em autorizada. Né? Justamente para quê? Para não perder a garantia. Adiantou de nada. E Eu só gastei mais quando- dinheiro. pois é. Aí já não tem, quando porque o carro é precisa zero, o carro garantir. tem 40 mil quilômetros rodados. E é isso que foi feito. Vamos ver qual vai ser a orientação. Eles disseram que conhecem o trabalho da Honda, então se conhecem, sabem que essa reportagem vai ser publicada. Então é interessante que tragam um esclarecimento mais abrangente possível, porque uma reportagem ir ao ar com dúvidas para a audiência não é nem um pouco legal. E se nós sairmos aqui sem uma resposta cabal da concessionária, eu já orientei os consumidores, nós vamos à justiça contra a Honda e a Auto Japa. E lá na justiça, o juiz ele vai olhar para isso aqui, ó, artigo 14, responsabilidade objetiva. Parágrafo 3º, só não tem responsabilidade se provar a culpa exclusiva do consumidor. Aí o juiz vai olhar lá nos autos do processo, cadê o laudo? Não tem laudo? Condeno a Auto Japa e a Honda a exercer a garantia ao consumidor e mais perdas e danos. Então é melhor que se resolva da forma mais extrajudicial possível. Não duvido que tenha um laudo. Sim, tem um laudo. Porém, Cadê Não pode ele? passar. mas e aí? É. Será que lá afirma mesmo que, Sim, a culpa é nossa? Outra Sim. coisa, quando nós viemos, foi da primeira vez que eu vi, que ele falou, a Honda tá pedindo imagens do motor, tá pedindo pra mandar foto. Ele falou, eu tô com um problema na minha câmera. Interna. Na minha câmera interna pra passar por dentro do motor, eu vou ver até se eu consigo uma outra. Emprestada. Isso está E aí, relatado quem em e-mails que eu mando sobra para eles, tá? Não pode, não pode. Tem prova disso. Não entendeu? pode. E aí quem vai pagar o pato sou eu. Não Fifei vai. tem pai. Não vai. Mas não sou eu não, são eles. Não pode, né, gente? O Código de Defesa do Consumidor é uma norma de ordem pública de interesse social, relevante interesse social. Então, isso aqui tem que ter peso e tem que ser respeitado independentemente de quem seja o fornecedor, né? O Código de Defesa do Consumidor não pode ser um Rottweiler para um pequeno comércio e ser um poodle de apartamento para uma grande concessionária. Não. Aqui o Código de Defesa do Consumidor tem o mesmo peso independentemente de quem seja o fornecedor. Para isso estamos aqui. É uma covardia. É uma dificuldade, covardia. né? Muito. E porque já que temos aqui com o tempo, né? Não queria te ocupar de outra forma. Não, fique tranquilo. Mas do dia que eles viram que o cárter estava quebrado e que falaram que foi um mau uso do veículo, Sim. de lá até realmente falar que foi uma biela quebrada, foram 16 dias. E o rapaz que eu trouxe para me auxiliar, porque eu sou realmente leigo, sou instrutor de trânsito, na hora que ele entrou debaixo do carro, que ele acendeu a lanterna, mas vocês estão querendo consertar um cárter de uma biela quebrada? Isso já era para ter sido feito. Mas o senhor, ele alega sempre isso. O senhor pediu para que te esperasse. É claro que eu pedi. Ele falou que ia trocar um cárter. Sim. Sem motivo? Qual que é o motivo que você vai trocar o cárter? Porque você fez um mau uso do carro. Mas eu não bati num paralelepípedo, como insinuações dele. Não bati numa pedra. Não passei no quebra-mola em alta velocidade. Se eu não tenho culpa, peraí, eu quero ver o que está acontecendo. Perfeito, perfeito, exatamente. Gente, no Brasil está acontecendo uma revolução, as pessoas estão recebendo informação, é isso. As pessoas agora elas estão cientes do seu direito.
Não basta mais você dizer para alguém, você não tem direito disso. A pessoa vai falar assim, me prove que não tenho. E o papel da Honda é esse, nós vamos levar informação. Na Honda do consumidor, viu, gente? Porque nós estamos do consumidor. Nós estamos aqui na Honda. Dá o som parece, né? O papel da Honda do consumidor é levar informação, esse é o papel. Vamos ligar? Mas tem algum carro para passar aqui agora? Tem a passagem, pode saída de veículos. Então nos coloque em um lugar que a gente possa ficar confortavelmente. Qual vai ser o lugar? Pois não, vamos lá. Vamos ficar em um lugar que seja confortável a nós, né? Grosseria eu não aceito. Nós estamos aqui porque nós fomos colocados aqui. Onde eu devo ficar? Pois não. Vamos lá. Saiba o senhor que nós fomos convidados a ficar ali, tá? O mínimo que eu espero é a educação para tratar com a minha equipe. Muito obrigado. Vamos ficar aqui à vontade. Vamos ficar aqui. Pois não. Como é o nome do senhor? Meu nome é Wander. O senhor é o que aqui da empresa? Pode ficar à vontade. Sou o diretor da empresa. Pois não. O senhor está sabendo o que está acontecendo aqui com os clientes? Está sabendo? Então, o diretor da empresa, ele serve para tirar a equipe de um lugar onde fomos convidados a estar. Mas não é útil para ouvir a demanda dos consumidores. Autojapa, Raja Gabalha. Esse bairro aqui é qual? Estoril? Estoril. Vamos aguardar aqui. A Honda não cede a nenhum tipo de pressão. A gente está acostumado a lidar contra o pequeno e contra o grande capital. A gente não teme isso. Eu só exijo educação e respeito para com os consumidores e a equipe. Onde estávamos foi onde fomos convidados a estar. Se o diretor da empresa apresenta essa postura arrogante e mal educada com o pessoal da filmagem, eu já entendo que o perfil que a empresa apresenta não é o perfil que me seduziria como consumidor. Mas o que me chama a atenção é o seguinte, ele é o diretor da empresa e é a pessoa que a única preocupação demonstrada é retirar a equipe de um lugar que ele acha que não deva ficar, mas ouvir as demandas dos consumidores, ele não se dispõe. Autojapa, Raja Gabalha. Vamos ficar aqui quanto tempo for necessário. Vocês sabem, né? Vocês sabem. Eu vou confessar algo a vocês da audiência que eu nunca falei para ninguém, em nenhuma entrevista, falar para vocês também, Anderson. O pessoal que assiste a Honda fica assim, o bem poderia ir para a televisão aberta, não, meu sonho é que a Honda do consumidor fosse para a televisão aberta. Aí, eu vou confessar algo, eu recebi um convite uma vez, de uma grande emissora de televisão para levar a Honda do consumidor para TV aberta. E aí fomos eu e o Gabriel para essa reunião, fomos muito bem recebidos, só que uma das primeiras palavras do representante da emissora era que aqui no estado existia algumas empresas que ali não poderia gravar a matéria. Tá. Eu disse muito obrigado, a Honda está muito feliz nas redes sociais. Entendem? A Honda é livre, por quê? Porque nós vamos ao mercadinho da esquina e também vamos a uma concessionária representante da Honda. Vou aguardar lá do lado de fora, porque nos colocaram aqui num lugar. Colocaram recônditos. E eu não estou conseguindo entender o que está acontecendo, então eu vou para fora. Fico lá do lado de fora. Quando quiserem falar com a gente, nos procurem, né? Esperar. Lembrando que a Autojapan é uma concessionária da Honda, que conhece o trabalho da Honda do consumidor, né? Sabe que as matérias gravadas na Honda vão ao ar, como os fatos aconteceram, né? E aí optam por nos deixar aqui aguardando não sei o que. Vamos ficar aqui esperando. Que aqui a gente não atrapalha a passagem, a entrada deles, né? Porque a gente não atrapalha a entrada de ninguém, vamos esperar aqui. Né? Se tiver alguém com profissionalismo que queira vir e dizer qual será o próximo passo, nos procure aqui. Né? Enquanto isso a gente vai esperando aqui sem o menor problema. A gente está aguardando aqui do lado de fora há um tempo, eu estava conversando com o Anderson e com o Vinícius, a gente tem que saber quais serão os próximos passos, né? Porque ficar aqui aguardando sem saber o que será, não faz sentido. Então eu vou procurar lá dentro, se eles têm uma resposta para a gente hoje, né, de qual será o próximo passo, se eles vão respeitar o artigo 14
e o inciso e o parágrafo 3º, ou só o caput do artigo 14, enfim. Se não, eu já orientei ao Vinícius e ao Anderson que a gente vai aos tribunais, né? Aos tribunais pela Ronda do Consumidor, assistindo ao Anderson e ao Vinícius aqui. Então, vou lá, o Peterson, vocês estão vendo ele aí no campo da visão? Vamos ver se ele vai conversar com a gente, o que ele pode responder para mim. E vamos lá. O que vai acontecer? A gente deve esperar quem? Não, a gente está aguardando, porque deve uma resposta ainda. Não, a gente... Caso você queria agendar. Isso, não, eu não vou agendar. Eu quero saber o seguinte, a Rafaela vai conversar comigo, o jurídico vai conversar. Tá, mas a gente ligou para ela, ela falou com vocês ao telefone. Vocês falaram assim, vamos lá conversar com o jurídico. Vai descer alguém do jurídico? Só essa imagem que eu não permito esse direito de imagem. Tá bom, tá. Aqui, o jurídico vai descer para conversar ou a reportagem vai terminar desse jeito? É para terminar dessa forma. Ah, beleza, a reportagem é para terminar dessa forma. Vamos lá, vamos caminhar. Esse é o compromisso que a AutoJapan tem com o consumidor. Querem colocar nas costas dele uma conta de R$27 mil. 640. 640. Então, quando você utilizar o serviço da Honda e da AutoJapan, você entenda o seguinte: pode ser que você procure a autorizada para fazer a troca de alguns bicos de injeção. 3 dias depois o seu carro apresenta problema, certo? Aí te tacam lá uma conta de R$27 mil, não te apresentam um mísero laudo, que é isso que a justiça determina e a lei determina. Vamos, a gente vai encerrando por aqui, vamos lá. A lei determina que esta empresa é obrigação dela, que exerça a garantia, certo? Ponto. Então, a AutoJapan, dessas pessoas que vocês viram aqui na reportagem, inclusive de um diretor está cortando, então vamos seguindo, quando voltar o áudio eu volto a falar. E agora, tá dando para ouvir? Não, tá cortando? E o seu, Paula? Tá? Também não, tá cortando o áudio. Vamos terminar lá embaixo, que aí eu falo exatamente o que está acontecendo aqui. Posso? A AutoJapan da Avenida Raja Gabalha 2760 está querendo colocar nas costas dos consumidores uma conta de R$27 mil. 640. 27.640. Só que, de acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade é dela, certo? Ela que deve responder, já que o veículo passou aqui antes e foi feita uma manutenção aqui. 3 dias antes, 3 dias depois deu problema. A responsabilidade do artigo 14 é objetiva. E aí, para ter esta responsabilidade modificada, para passar a ser do consumidor, eles deveriam provar, e não é blá blá blá, não é conversa fiada, é provar, não é alegação, provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Uma empresa deste porte, com esse comportamento completamente assustador de não provar nada, isso aqui é um desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor, não prova nada e querem passar para o consumidor uma conta de R$27 mil. De que a AutoJapan tem medo? Por quê? Porque se você não tem medo, se você está no seu pleno direito, você prova documentos. Então eu tenho 2 pessoas aqui que não estão com medo não, eles vieram aqui munidos de documentos, certo? Nota fiscal feita por eles, e eles não apresentam o diagnóstico do carro. Exatamente. Qual o problema que aconteceu? Por que a AutoJapan se nega a, então, não, é culpa sua, mostra o laudo. Ou não tem laudo, AutoJapan? Não, tem uma conta de 27.640. 27.640. Não tem laudo? Não tem laudo? Se não tiver laudo, vocês estão demonstrando, além de um desapreço ao consumidor, vocês estão demonstrando um completo desrespeito e ilegalidade em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Cadê o laudo? Cadê o laudo? Não basta falar. Vocês vão pegar consumidores que não têm um conhecimento técnico, como eu também não tenho, e vão simplesmente dizer assim, o problema foi seu. Cadê o laudo? Eles são pessoas que não têm conhecimento técnico da mecânica
mas são cientes do direito deles. Chamaram um engenheiro mecânico. O engenheiro mecânico que eles contrataram, o perito, está querendo o laudo da AutoJapa. Cadê o laudo da AutoJapa? Do que vocês têm medo, AutoJapa? Vocês estão escondendo alguma coisa, AutoJapa? Por que que não pode ser apresentado um laudo, AutoJapa? AutoJapa, ou eu chamo Ben Mendes, meu nome na verdade é Benoni, ou eu sou conhecido como Ben Mendes, um jornalista da Honda do Consumidor, ou eu troco meu nome se eu não for até o final com esses consumidores. Porque vocês estão desafiando a inteligência da audiência. Vocês não apresentam laudo, vocês querem socar uma conta de 27 mil nas costas do consumidor, achando que é isso mesmo. Cadê o laudo? Essa reportagem vai ser publicada, AutoJapa. Não adianta fazer como a outra lá, representante também da Honda, que entrou em contato, falando, não, a reportagem, se a reportagem for ao ar, a gente vai ajuizar, pois a reportagem foi ao ar e tiveram que atender o direito do consumidor. A gente não tem medo disso não, tá? Então assim, ou esse caso vai ser resolvido, esse laudo vai ser apresentado, ou a garantia vai ser exercida, ou eu não sou o Ben Mendes da Honda do Consumidor. Não tenho medo de empresa nenhuma, nenhuma. Eu tenho medo de receber um caso como esse aqui e ficar lá me tremendo todo dizendo não, não vou não, porque a Honda é multinacional. Vou até o final. A imagem que vocês estão passando é essa. Uma empresa que está querendo passar uma conta de 27 mil para um consumidor e dizendo, não, mas nós vamos passar essa conta para você porque a culpa é sua. Cadê o laudo? Ah, mas não posso te apresentar o laudo. É uma questão interna. Ah, não, eu entre concessionária e montadora e eu pago a conta de 27.640? Como? O carro dele está aí. Desde o dia 28 de novembro. Desde 28 de novembro até o presente momento. A AutoJapa tem a responsabilidade de exercer a garantia, não está exercendo, ok? O carro está aí e vai continuar aí até o momento que os consumidores acharem que é adequado continuar. Então essa reportagem, ela vai ser publicada na segunda-feira, desse jeito aí. Segunda-feira ela já vai ao ar, tá? Do jeito que foi aqui. E o departamento jurídico do portal PTN, da Honda do Consumidor, já vai assumir esse caso aqui. E aí, corpo jurídico da AutoJapa, ou Rafaela, ou diretor, eu espero que vocês tenham respeito e não entrem em contato conosco dizendo que não é para a reportagem ir ao ar, tá? Ela vai ao ar, a reportagem não vai ser retirada do ar, tá bom? Todas as oportunidades, direito de resposta que vocês porventura tivessem, foi oferecida hoje aqui e não quiseram. Então vai ao ar desse jeito. Minas Gerais, se atentem, tá? Pode ser que você deixe um veículo aqui na AutoJapa, da Raja, e você tem uma conta de 27 mil reais e quando você fala assim, não, mas isso aqui não, era garantia do serviço que vocês fizeram. Não, é responsabilidade sua. Então me dá um laudo aqui, não vou te dar não. Então fica aí, vocês para fazerem o julgamento que quiserem. Alguma dúvida até aqui? Não, só agradecer. Podemos ir para o próximo passo? Pode, sem dificuldade. E nós vamos até o fim. Combinado. Esse é o tipo de consumidor que assiste a Honda do Consumidor. Quem assiste a Honda do Consumidor vai até o final para resolver os seus problemas. Por quê? Porque sabe que tem direito, né? A gente não está aqui para conversa de boi dormir não, gente. Então, de Belo Horizonte, Minas Gerais, eu sou o Ben Mendes para a Honda do Consumidor.